Call to action na advocacia. Quais são os limites da chamada para ação na publicidade jurídica? A transformação do digital, ele impôs a nós um exercício profissional, novos contextos, novos desafios e também novas responsabilidades. E a presença nas redes sociais, a criação de conteúdo jurídico e a visibilidade no ambiente online, ela se tornou e trouxe à tona elementos que são quase inevitáveis para a sustentabilidade de qualquer escritório ou prática jurídica. Nesse contexto, conceitos oriundos do marketing digital passaram a ser frequentemente adotados por nós quando criamos conteúdos. E lógico que a gente precisa ter muita atenção, principalmente no que concerne a chamada para ação, amplamente conhecida pela sigla CTA, do inglês Call to Action. Embora se trate de uma ferramenta que é consolidada, é eficaz e às vezes é muito comum para todos nós, porque falar desse tema, não é? Na advocacia, ela encontra limites precisos e inegociáveis, que são estabelecidos pela nossa regulamentação ética profissional. E é por isso que eu vou falar sobre esse assunto neste vídeo. Muito prazer, eu sou a Natália Araújo, advogada, professora e palestrante e uma das maiores referências em marketing jurídico ético no Brasil. Estou presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB Minas Gerais pela segunda gestão consecutiva, responsável por desenvolver projetos, cursos e diretrizes que modernizaram a forma como a advocacia entende a comunicação profissional. Atuo também como mentora e educadora. Bom, neste vídeo a gente vai abordar sobre essa CTA, que é extremamente importante, afinal de contas, no marketing isso já é utilizado. Porém, como que a gente pode utilizar isso da melhor maneira aqui, na advocacia? Essa CTA, ela existe para dar um comando, um estímulo verbal ou visual. Para quê? Para a gente induzir o nosso receptor da mensagem que a gente está passando a realizar uma ação determinada e imediata. Ela é um elemento central nas estratégias de marketing digital, de comunicação persuasiva e também de gestão de vendas. No ambiente comercial, inclusive, essas CTAs mais utilizadas, elas objetivam direcionar um usuário à compra de um produto ou à contratação de um serviço, a estimular ali um clique em um link ou até mesmo um preenchimento de formulário, fazer ali uma pesquisa. Também existe para gerar um contato imediato com um representante comercial, para criar um senso de urgência, para acelerar ali uma decisão do consumidor. Ela tem muitos benefícios. Exemplos recorrentes dessas CTAs convencionais, elas incluem algumas expressões como compra agora, garanta seu desconto, fale com o nosso time de especialistas, converse conosco, clique no link, contrate com facilidade, não perca tempo, resolve logo o seu problema. Conversa com o nosso time, conheça a nossa equipe, entre em contato. A lógica subjacente a todas essas construções é a mesma: orientar o comportamento do público com a intenção de uma conversão direta, o fechamento, para reduzir o tempo de deliberação e incentivar a tomada de uma decisão mais rápida, mais imediata, mais ágil. É exatamente nesse ponto que reside o conflito entre os fundamentos éticos da advocacia. A publicidade na advocacia, ela não é proibida no Brasil, como a gente já conversou aqui neste canal. Contudo, ela é rigorosamente regulamentada. O legislador, ele passa da parte de uma premissa de que a advocacia, ela não é uma atividade mercantilizada, comercial,
mas é uma função essencial à administração da justiça, nos termos até mesmo do artigo 133 da Constituição Federal. Esse fundamento constitucional, ele impõe que qualquer manifestação pública do advogado, inclusive a publicitária, ela esteja subordinada a princípios que vão preservar a dignidade da profissão. E vem, então, o artigo 39 do Código de Ética e Disciplina da OAB estabelecer que a publicidade profissional do advogado, ou seja, a forma como ele divulga a sua atuação, ela tem um caráter meramente informativo e deve observar a discrição, a moderação, a sobriedade. Essa mesma norma, ela veda expressamente a captação indevida de clientela, a mercantilização da profissão, o emprego de meios incompatíveis com a dignidade da advocacia, a utilização de uma linguagem, uma comunicação ou até mesmo recursos que são persuasivos, que induzem o público à contratação ou até ao litígio judicial administrativo. E então vem o provimento 205 de 2021, que substituiu o provimento 94 de 2000 e regulamentou especificamente a publicidade no ambiente digital. Ele reafirma e expande essa disciplina ética aplicável. E, em síntese, esse normativo, ele autoriza a publicidade na internet, inclusive em redes sociais, sites, blogs, plataformas de vídeo. Ele também exige que o conteúdo ele seja estritamente informativo, sóbrio, moderado e discreto. Ele veda expressamente qualquer tipo de conteúdo que vai estimular o litígio administrativo ou judicial, a litigância, a contratação de serviços jurídicos, proibindo ainda a veiculação de depoimentos, feedbacks de clientes, a veiculação de resultados obtidos, a veiculação de informações que possam gerar uma expectativa de êxito, impedindo também o uso de recursos de linguagem publicitária, que é tipicamente comercial, inclusive essas chamadas de urgência, de promoções e também comparações. Essa leitura conjunta dessas normas importantes para o nosso trabalho, ela reserva um sistema coerente. A publicidade jurídica, ela deve informar, não persuadir, deve esclarecer, não converter, deve orientar, não captar. Toda chamada para ação que induza, direta e indiretamente, o público à contratação de serviços jurídicos ou ao ingresso em litígios é totalmente incompatível com as normas de ética profissional. A infração, ela não exige uma intenção declarada. Basta que o efeito comunicativo produzido seja o de captação de clientela. Portanto, trouxe alguns exemplos para ilustrar. São expressamente vedadas essas CTAs que mencionam: entre em contato e resolva agora o seu problema jurídico. Não perca tempo, busque os seus direitos hoje mesmo. Teve o seu benefício negado? Podemos resolver em ação imediatamente. Clique no link e inicie o seu processo conosco ainda nessa semana. Agende sua consulta e descubra o quanto você tem a receber. São exemplos de expressões que ultrapassam esse limite informativo e assumem uma natureza totalmente comercial, contrária ao que prevê a nossa legislação, mesmo que tenha ali uma embalagem de orientação jurídica. A finalidade é estritamente captar cliente, o que configura infração disciplinar passível de uma sanção. Essa vedação do uso de CTAs mercantilizadas não implica silêncio, pelo contrário, o advogado ele tem um amplo espaço para produzir um conteúdo de valor. Ele tem um amplo espaço para demonstrar expertise, para construir sua autoridade intelectual por meio de uma comunicação ética
responsável e também juridicamente fundamentada. Essa comunicação permitida, ela é aquela que informa as pessoas sobre os seus direitos, deveres, sobre procedimentos legais, de maneira clara, acessível. Essa comunicação, ela é ética quando esclarece conceitos jurídicos relevantes ao público-alvo, quando apresenta cenários legais hipotéticos sem prometer nenhum tipo de resultado específico, quando ela orienta o público a compreender as situações jurídicas sem fazer nenhuma indução ao litígio, quando ela divulga a especialização, a experiência, a área de atuação do profissional, quando comprovada. Quer exemplo prático para dar esse direcionamento comunicativo adequado e ético? Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma informação a respeito. Mas vamos lá. Entenda seus direitos. Quais são os caminhos legais disponíveis para viver para quem está passando por situações como essa? Entenda como funciona o processo de revisão de benefícios previdenciários, entrando aqui em um nicho específico. Conheça os seus direitos em caso de rescisão contratual. Veja o que a legislação prevê em situações semelhantes. Continue acompanhando este perfil para ficar atualizado e receber orientações como essa sobre o tema X. Compartilhe esse conteúdo com alguém que está passando pela situação. Perceba que nessas CTAs não há ordem, não há urgência, não há convite a contratar, nem estímulo ao litígio. Há uma informação qualificada que é apresentada de forma respeitosa, sem o desespero, e que dá ali autonomia ao destinatário decidir se vai ou não. Esse é um modelo comunicativo compatível com a nossa advocacia. A título de síntese orientativa, recomenda-se que o advogado, antes de publicar qualquer conteúdo em ambiente digital, mas também offline, submeta a sua comunicação ao seguinte conjunto de verificações. Primeiro, o conteúdo, ele informa ou induz? Se a função principal for conduzir o leitor à contratação, é vedado. Segundo, a urgência artificial, expressões como não perca tempo, haja agora, criam uma pressão que é totalmente indevida. Terceiro, o conteúdo, ele promete algum tipo de resultado? Qualquer garantia de êxito ou alguma estimativa, possibilidade de ganho? É vedado. Quarto, o link de destino, ele é compatível com o conteúdo informativo, com o que está veiculado? Direcionamento a páginas comerciais vão comprometer a neutralidade desse conteúdo. Quinto, o conteúdo, ele pode estimular litígios? Mensagens que vão incentivar o ingresso em ações judiciais, elas configuram infração. Sexto, há depoimentos de clientes ou menção a casos concretos que inclusive já foram encerrados? Ambos são vedados pelo provimento 205 de 2021. A adoção desses 6 critérios de forma sistemática contribui não apenas para que você tenha ali uma conformidade ética na CTA, mas também para a construção de uma reputação profissional sólida, baseada em criação de um conteúdo informativo que atribui confiança, autoridade intelectual. E a crescente digitalização do nosso trabalho trouxe à tona oportunidades inéditas de comunicação, de construção de presença profissional. Isso é muito válido, só que essa abertura, ela não altera e nem pode alterar os fundamentos éticos que sustentam o exercício da nossa profissão. Isso é fato. A chamada para a ação, muito poderosa, como uma estratégia de conversão oriunda do marketing comercial, do marketing tradicional, ela é estruturalmente incompatível com os princípios da publicidade jurídica. O Código de Ética e o Provimento 205 de 2021 não proíbem a comunicação. Eles definem a sua finalidade legítima
informar, educar, esclarecer, orientar, sem induzir, sem captar ou mercantilizar. E o advogado que compreende essa distinção não apenas evita sanções, problemas disciplinares, ele constrói de forma consistente, sustentável, uma prática jurídica alicerçada na ética, na confiança e na excelência. Valores esses que, ao final, são os únicos capazes de consolidar uma reputação duradoura na advocacia. E se esse conteúdo te ajudou, te esclareceu, orientou, me acompanhe no Instagram, vamos conversar mais. E já se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdos atualizados sobre o marketing jurídico como esses. E se você ainda não viu os vídeos anteriores, já aproveita para maratonar e deixa nos comentários aquele assunto que você gostaria que eu abordasse por aqui.